Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Caminhos Eficientes. Hoje nós ficaremos com uma palestra da Lisete Siqueira com o tema Inclusão das pessoas dentro do espectro autista na igreja. Boa tarde a todos. Eu não sou tão prática quanto a Ana Paula. Ela já está familiarizada aqui com as tecnologias, eu nem tanto. Bom, a nossa irmã já falou, né, quem eu sou, e eu quero contar para vocês como eu cheguei aqui. Como ela falou, eu sou viúva, eu fiquei viúva dia 1º de janeiro de 23, e no dia 3 de janeiro eu já estava aqui em São Paulo, porque minha família toda é aqui de São Paulo, eu estava morando em Mococa, e a família do meu marido, que era de lá, então não fazia sentido eu continuar lá. E nós éramos membros da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. E quando eu voltei, eu sempre cantei no coral, e quando eu voltei, a mamãe falou para mim, olha, a gente pode voltar para a igreja, tudo, mas, olha, no coral não vai dar para você ir, porque a Igreja Presbiteriana Unida ela está no centro da cidade, ali onde teve a Cracolândia, ela foi interditada, tudo, então um local muito perigoso. Falei, bom, eu queria conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, porque na pandemia a gente assistia os cultos ali na igreja. E quando eu fui, eu fiquei apaixonada pela igreja. Eu já gostava pela internet, né? Eu fiquei apaixonada e participei da conferência de mulheres, que acho que foi em março, e em abril teve a 3ª conferência do GEPANDA. Quando eles explicaram tudo como era o GEPANDA, tiveram muitos palestrantes, como vai ter agora no dia 27, eu recomendo que quem puder participe, porque é uma bênção. Quando eu vi o trabalho deles, falei, eu preciso ajudar, porque eu estava igual a Ana Paula, eu só quero ser alimentada, eu não quero trabalhar. Mas, quando eu vi o que eles faziam e eu vi da necessidade de ajudar, eu falei, eu preciso trabalhar. E, quando eu fui trabalhar no HD, no Hospital Dia Infantil, com criança autista e psicótica, anteriormente eu trabalhava no hospital psiquiátrico com adultos. E, quando eu fui lá com as crianças, que eu fui transferida, não importa, eu falei, mas por que Deus me colocou num lugar como esse, com criança, que eu não entendo nada disso? E aí, na 3ª conferência do GEPANDA, Deus me mostrou por que eu tinha estado lá atrás, trabalhando com crianças autistas e psicóticas. Era para servir na igreja, né, para servir junto ao Senhor com estas crianças. Né? Bom, sem mais delongas, eu vou mostrar aqui para vocês, a Ana Paula falou o que é o autismo, e eu vou entrar mais na parte de como funciona a nossa igreja nesse acolhimento, nesse acompanhamento com as crianças autistas. Né? Então, é aqui, né? Vamos ver se eu... foi. Bom, esses são os símbolos, né, do autista. É relativamente novo, antigamente nós não tínhamos essa simbologia, isso é novo. Os autistas, eles, hoje em dia, nos estacionamentos, tem, inclusive, vagas para autistas. Começou só com deficiente físico, depois passou para idosos, para gestantes, e agora nós temos para autista, e a autista tem tido vários direitos adquiridos. E nós trabalhamos com inclusão e acolhimento. Peraí, foi demais? Não. Aí. Mas o que é inclusão? O que é acolhimento? Eu gosto muito da etimologia das palavras. Né? Então, a inclusão ela vem do latim, do verbo includere, e significa colocar algo ou alguém dentro de outro espaço. Entrar num lugar até então fechado. É a junção do prefixo in, dentro, com o verbo cludo, cludere, que significa encerrar, fechar e clausurar. Então, isso é inclusão. Mas nós incluímos, mas nós também acolhemos. E o que é acolhimento? Do latim accoligare, levar em consideração, receber, acolher, a mais colligere, reunir, juntar, este formado com, junto, mais legere, reunir, coletar, recolher. Então, nós reunimos, coletamos e colocamos num lugar que até então era fechado. Então, isso que é acolher e incluir. Mas nós falamos sempre assim, mas onde está isso na Bíblia? Né? Quando nós vamos fazer alguma coisa, qualquer coisa que nós façamos, falamos, mas onde está isso daí na Bíblia?
Se você falar onde está na Bíblia, eu faço. Senão, não, porque eu estou aqui para obedecer o que está escrito na Bíblia. Não é assim? Mas a palavra de Deus, ela abrange todo e qualquer assunto em qualquer e toda área da nossa vida. E não é diferente com a inclusão. A Bíblia aborda a diversidade humana e a inclusão de maneiras que podem ser interpretadas em relação às pessoas atípicas. Muito embora o termo atípico não aparece na Bíblia, mesmo porque é um termo novo. Mas estão aqui algumas passagens que podem ser relevantes e nos mostrar que a Bíblia fala, sim, de crianças atípicas, né? De crianças diferentes, pessoas atípicas, pessoas que consideramos diferentes. A Bíblia aborda, então, a diversidade, primeiro no valor e dignidade. A Bíblia ensina que todas as pessoas são criadas à imagem de Deus e, portanto, têm valor intrínseco e dignidade. Isso significa que cada indivíduo, independentemente de suas habilidades ou características, é importante aos olhos de Deus. Em Gênesis 1:27, nós temos: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, somos criados por Deus, a imagem e semelhança dele. Amor e compaixão também é mostrado na Bíblia. As Escrituras frequentemente destacam a importância do amor ao próximo e da compaixão. A Ana Paula falou bastante disso, do amor. Isso inclui cuidar das necessidades dos outros e tratar todos. Todos é todos, não é alguns. Com respeito e bondade. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:39b. Então, é todo mundo, é todos, não é alguns, né? Não é para amar só aquele que você gosta, aquele que está no teu lado, aquele que é bonitinho, aquele que faz o que você quer, aquele que te agrada. É todos, inclusive o inimigo, né? A Bíblia manda nós amarmos o inimigo. Também fala de inclusão na comunidade. A Bíblia enfatiza a importância de incluir todos e de cuidar dos fracos e vulneráveis. Isso pode ser interpretado como um chamado para garantir que as pessoas atípicas sejam bem-vindas e tenham um lugar na sociedade, no nosso caso, na igreja. Não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. 1 Coríntios 12, 25 e 26. Então, nós temos que nos alegrar com os outros. Fala também de justiça e igualdade. A Bíblia fala sobre a importância da justiça e da igualdade. Isso significa tratar as pessoas de maneira justa e equitativa, independentemente de suas diferenças. A Bíblia diz: o rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. Provérbios 22:2. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Embora a Bíblia não aborde diretamente o conceito moderno de pessoas atípicas, muitas passagens enfatizam princípios que podem ser aplicados à inclusão e o tratamento respeitoso de todas as pessoas, independentemente de sua condição ou características específicas. E eu, preparando esse estudo, por coincidência, ou jesuicidência, como a gente costuma dizer, porque para nós não há coincidência, no dia 1º de abril, a devocional do reverendo Arival, que ele, acho que todos já sabem, do livro Mães da Aliança, que são mães que oram pelos seus filhos, e justamente no dia 1º de abril, que eu estava revisando esses slides, a devocional era a seguinte: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Que foi o que a Ana Paula falou aqui, né? Que as pessoas
culpam, falam, você cometeu algum pecado. E nós aprendemos 3 lições aqui que o reverendo Arival nos ensina. As pessoas não nascem com deficiência por seus pecados, seus ou dos seus pais. Não existe causa espiritual para nascer autista, cego, surdo, mudo ou qualquer outra doença. Jesus nos ensina não sobre a causa. Jesus não fala da causa, ele fala do propósito. Jesus conhece o sofrimento dos deficientes, ele vê, conhece e se compadece. Eles serão curados e viverão eternamente de forma perfeita. Então, louvemos a Deus por nossos filhos, sendo eles atípicos ou não, de forma que Deus, em sua vida, por meio de Deus, pela obra da sua vida, por meio deles, creia que um dia eles serão perfeitos. Um dia eles serão perfeitos e viverão como nós, perfeitos. E o acolhimento, ele envolve muita gente. Ele envolve a família, a equipe, a igreja, as crianças típicas, os terapeutas e as crianças atípicas. Então, o acolhimento, ele envolve tudo isso, como a Ana Paula também já falou mais ou menos para a gente, né? O acolhimento da família, que é a primeira que chega lá na igreja, né, com a sua criança. Então, é essencial criar um ambiente acolhedor, onde as famílias sintam-se seguras e valorizadas. Então, nós temos que ter um ambiente que acolha, elas têm que sentir que o filho delas vai ficar num ambiente seguro, que ele vai ser valorizado, que ele vai ter valor ali dentro. Nós devemos demonstrar um interesse genuíno e oferecer o apoio necessário, não apenas em palavras, mas também em ações concretas. Né? Não é só chegar e falar assim, oi, tudo bem? Olha, você é bem-vindo aqui. Não, vamos chegar, vamos abraçar, vamos acolher, olha, pode ficar tranquila, nós vamos entrar em contato, ele vai ficar bem cuidado, nós temos outras crianças aqui, olha, tem bastante gente para cuidar. Ao acolher as famílias, nós fortalecemos os laços de compreensão e empatia. E mostrar o interesse pelas necessidades e desafios enfrentados pelas famílias e estar disposto a ajudar de maneira prática e emocional pode fazer toda a diferença. Então, esse acolhimento, não só com palavras, ele faz toda a diferença. A mãe, ela também se sente acolhida, porque para que nós acolhamos as crianças, as mães também têm que se sentir acolhidas. As mães, os pais, ou quem quer que esteja envolvido. A solidariedade e o apoio mútuo dentro da igreja contribuem para o bem-estar espiritual e emocional, que foi o que a Ana Paula falou, que a gente se envolve com essas crianças, que nós estamos com elas, nós adoecemos, inclusive espiritualmente. E aí nós temos a equipe. A equipe ela é formada, basicamente, de coordenadores, professores e tutores. Nós temos o coordenador pedagógico e administrativo apoiando todas as nossas ações. Né? O pedagógico é a Lloyd, que ela, com muito esmero, ela faz o currículo do ano inteirinho, ela manda para os professores tudo que vai ser estudado, os versículos, as passagens bíblicas, numa excelência assim, fantástica. Né? E a parte administrativa cuida de distribuir as crianças com os tutores. Nós temos uma sala de recursos pedagógicos. E a pessoa que toma conta dessa sala, ela chega todo domingo às 7h. Essas crianças irão para as salas às 9h. Ela chega todo domingo às 7h, separa nós temos 10 salas. Separa todo o material que ele é pedido num grupo de WhatsApp, é pedido por e-mail, qual o material que vai usar em cada sala. Ela separa e leva em cada sala de aula tudo que os professores vão usar. Então, é com um capricho, assim, né, com um envolvimento fantástico. E a solidariedade... não, nada disso. Os professores eles preparam as aulas de maneira que a palavra de Deus seja aplicada aos alunos. Né? Então, a Lloyd já manda tudo mastigado, o professor só tem que destrinchar. E a tutoria, os tutores eles apoiam o trabalho do professor,
mediando para uma melhor participação do aluno na sala de aula. Então, o que é a tutoria? Tutoria, definição de tutoria, é um processo que fornece suporte de forma humanizada e personalizada para o estudante, por meio do apoio de um profissional ou estudante experiente. Essa pessoa exerce a função de tutor, dedica-se a melhorar a experiência e a qualidade do aprendizado. E aí embaixo está de onde foi tirado, né? Mas, para isso, o que nós precisamos? Nós precisamos acolher, conhecer e adaptar. Então, o tutor ele precisa acolher, conhecer e adaptar. E qual que é a função do tutor? Tá certo? Tá. Eu esqueci de passar, desculpa. É que estava na minha folha aqui, estava certo. Qual a função do tutor? O tutor ele vai acompanhar o aluno em todas as necessidades específicas nos diversos ambientes da igreja. Por que a gente tem diversos ambientes? O aluno não vai ficar só na sala de aula, isso para todos os alunos. Ele vai chegar, ele vai para a sala de aula, depois ele tem um momento do culto infantil, que é em outro prédio, tem um momento do parque, que é em outro local. Então, o tutor ele vai acompanhar essa criança em todos os locais. Inclusive, se precisar sair da sala, eventualmente, se a criança tem alguma crise, não suporta o barulho, que a Ana Paula já nos falou, nós temos uma sala multidisciplinar, que dá para sair um pouco com a criança, depois voltar para a sala. Então, o tutor ele vai acompanhar em todos os locais da igreja que sejam necessários. O tutor ele desempenha um papel crucial, não apenas oferecendo suporte individualizado ao aluno, mas ele também é um recurso para toda a sala, porque ele auxilia as demais crianças da turma, ele auxilia também os outros a estarem inteirando com esse atípico, né, conforme as orientações do professor, promovendo assim uma integração harmoniosa. Essa abordagem permite que o professor da sala também possa interagir com o aluno de maneira mais eficaz. Então, o próprio professor apresenta essa criança, fala, olha, o Joãozinho, ele está aqui com a Lisete hoje, a Lisete que vai ficar com o Joãozinho, porque ele precisa da ajuda para algumas coisas, mas vocês também ajudam a Lisete, ajudam o João. Então, isso já vai inteirando o professor, o tutor, o auxiliar e as outras crianças. Além disso, é importante contar com o apoio do professor e da equipe de coordenação para realizar adaptações e ligar com o manejo de comportamento, garantindo um ambiente inclusivo e acolhedor. Muitas vezes a criança se autoagride e, às vezes, precisa de um apoio da coordenação, porque, muitas vezes, o tutor não sabe o que fazer. Às vezes, você precisa dar uma contida nessa criança. Às vezes, o toque vai piorar, mas, às vezes, o toque vai melhorar. Então, às vezes, você precisa de um coordenador, às vezes, você precisa abraçar essa criança e segurar para ela não se agredir e para não agredir o outro. E, às vezes, você não pode nem tocar, porque, às vezes, se você toca, aquilo incomoda. Então, às vezes, precisa da ajuda do coordenador. Por isso que sempre tem 2, 3, às vezes até 4 coordenadores ali para estar socorrendo quando necessário. Acontece muito? Não, não acontece muito, mas tem o suporte ali para garantir que o tutor tenha essa ajuda, se necessário. Bom, para acolher, o que a gente precisa para acolher? O que nós precisamos saber para acolher? Para acolher é preciso preparar a sala para a chegada desse aluno, garantir que o ambiente esteja adequado e preparado para receber o aluno, incluindo ajustes físicos necessários para acomodar suas necessidades específicas, se aplicável, que é aquilo que a Ana Paula falou também. Você não vai colocar uma criança no meio de todas as outras, bem pertinho de outras, se ela não gosta de toque, se ela não gosta de ninguém perto. Você vai escolher o lugar que ela vai sentar, se ela sentar, que às vezes tem algumas que nem sentam. Tem criança que foge, que a porta abriu um pouquinho, ele escapa. Teve um aluno que ele escapou, a gente foi correndo atrás dele, ele foi parar lá no estacionamento. Então, você não vai colocar esse aluno perto da porta, você vai deixar ele mais ali perto do professor, para não correr esse risco. Então, você tem que acolher, deixar a sala preparada para receber esse aluno.
Quando nós formos receber da família, nós devemos cumprimentar o aluno e sua família de maneira acolhedora e receptiva, oferecendo suporte e tranquilidade durante a transição para o ambiente da igreja, que é aquilo que eu falei, ela tem que ter certeza que a criança vai ficar segura ali. Né? Nós temos um aplicativo que a criança faz o check-in e faz o check-out, através do QR Code. E temos o contato de todos os pais no celular, de todas as crianças. E passam pela escola dominical cerca de 248, 298 por domingo, mais ou menos. Então, qualquer problema, a gente manda um WhatsApp. Se não responder o WhatsApp, a gente liga. Então, ele tem que saber que vai estar seguro. E, se precisarmos, vamos chamar o pai e a mãe. Ou o irmão, ou a avó, quem estiver cuidando da criança. Nós temos que promover a interação do aluno com o professor e com a turma, com as outras crianças. Facilitar a integração do aluno à dinâmica da classe, incentivando sua participação e interação com o professor e com os colegas, criando oportunidade para que ele se envolva nas atividades e se sinta incluído. Que é aquilo que eu vou ver do que essa criança gosta. O que vai facilitar que ela possa estar perto do outro aluno? O que eu vou fazer para ela estar mais perto? Bom, ele gosta de massinha. Bom, então nós vamos dar uma massinha e vamos dar para o aluno do lado, para ele se distrair. A gente tem que ver o que ele gosta para ele interagir, que é aquilo que a Ana Paula falou, que a socialização é uma das maiores dificuldades do autista. Nós temos que estar atento e reconhecer, né, e criar um ambiente de apoio mútuo com todos, para que eles se sintam motivados para todos contribuírem. Né? Nós temos que ficar, né, hoje se fala, né, de olho. Né? Nós temos que, então, nós vamos acolher, mas nós precisamos conhecer. Né? A gente tem que saber quem é esse aluno, tem que saber quem é essa criança. Nós vamos explorar a ficha do aluno. A ficha do aluno, ela é o GPanda, que tem a parceria com a gente, tem uma ficha maravilhosa, que ali tem o nome do aluno, o aniversário do aluno, o nome da mãe, o nome do pai, o contato, se toma algum medicamento, se tem algum alimento que ele tem alergia, se tem alguma coisa que faz com que ele fique nervoso, se tem alguma coisa que desregula ele, está tudo na ficha do aluno. Então, é necessário que o tutor conheça esse aluno antes de estar com esta criança. Né? Nós temos que observar o comportamento aos domingos. Isso pode fornecer insights sobre seu ambiente familiar, interesses ou atividades. Que é aquilo que a Ana Paula também falou, aqueles grupos do GPanda, que são uma vez por mês, que eles ficam livres, eles fazem coisa que os pais não acreditam. Que, às vezes, perto dos pais, eles não fazem. E a mesma coisa acontece isso aos domingos. Às vezes a gente fala, nossa, olha, a criança, você acredita que ele deu a mão para o colega? Mas não é possível, ele não dá a mão para ninguém. Pois é, ele deu para o amiguinho, que ele gostou do amiguinho. Então, isso é muito importante, essa observação, que às vezes não acontece. E isso é com qualquer criança. Né? Vamos combinar que as crianças típicas também fazem isso, também nos surpreendem, também nos fazem passar por mentiroso muitas vezes, né? Que você fala, ele não faz isso de jeito nenhum. Eu falo, como não? Comigo fez? O atípico é a mesma coisa. Criança é criança em qualquer lugar, em qualquer situação. Nós temos também um caderno de anotações, que anotamos sobre desempenho, comportamento, interação social ou qualquer evento importante relacionado com a criança. E temos também um feedback, um retorno no grupo. São grupos de WhatsApp criados tanto para os pais quanto para a equipe. Nós temos um monte de grupo de WhatsApp, gente. É uma coisa inevitável hoje em dia, porque é o nosso meio de comunicação mais rápido. Né? Então, a gente tem um monte. A gente tem um grupo de tutoria, tem um grupo de coordenador. E cada sala de aula tem o grupo do professor, dos alunos e dos pais. Então, neste grupo de cada sala de aula, no qual vão ter esses retornos. Os professores colocam fotos, às vezes colocam um trechinho de um vídeo do que foi trabalhado na sala de aula. Neste grupo de WhatsApp, também a mãe, por exemplo, avisa, olha, hoje o Pedro não poderá ir porque ele está com febre, orem por ele.
olha, hoje nós não conseguimos acordar porque teve uma festa, ele dormiu, não irá. Então, é importante esse grupo de WhatsApp, porque ele serve tanto para comunicar a ausência do aluno, alguma coisa que aconteceu. Ele é muito importante. Cada sala de aula tem um grupo de WhatsApp. Bom, nós já acolhemos, nós já conhecemos, e agora? É o tema do GEPANDA. E agora? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai ensinar essa criança? Como é que nós vamos falar de Cristo? O nosso maior objetivo é falar de Cristo a elas. Então, nós temos o Plano Educacional Individualizado, é o PEI, que isso é o professor que faz. Então, o que é PEI? É uma adaptação curricular pensada para os alunos com deficiência, com o objetivo de aproximar a mensagem central da aula à melhor compreensão e fixação por parte do aluno, além de proporcionar uma participação maior na sala de aula. Esse processo ele visa não apenas facilitar a compreensão do conteúdo, mas promover uma aprendizagem significativa. Nós temos que facilitar para que esse aluno aprenda. Ao adaptar o currículo, busca-se criar um ambiente inclusivo e receptivo, no qual cada criança tenha oportunidade de participar. Então, eu tenho que dar um jeito daquela criança participar. Dessa forma, a adaptação curricular não apenas atende às necessidades específicas dos atípicos, mas também enriquece a experiência educacional, valorizando a diversidade e promovendo a equidade. Aí nós temos que focar na equidade, porque a equidade ela garante que todos tenham a mesma oportunidade, considerando as diferenças. Vocês têm aí uma imagem que é a transposição didática, então tem ali a figura, né? Tem a figura e em cima tá ali do lado em letras pequenininhas, figuras da rotina, figuras da apresentação de Jesus. Trabalhe a rotina de forma individual, confeccione usando as mesmas figuras. Então, essa figura da rotina, nós temos os cartões da rotina. Além de ter a rotina fixada para todas as crianças, inclusive para os atípicos nós temos os cartões. Então, a gente tem o cartão que tem lá a figura da história, a gente mostra, ele sabe que ali é a hora da história. Nós temos a figura do lanche, ele sabe que ali que é a hora de tomar o lanche. E tem as figuras da história, do conteúdo que vai ser contado. Então, o atípico, né, não só o autista, qualquer outra criança que tenha qualquer dificuldade, a professora vai estar falando, passando um vídeo, às vezes, mas você tem o apoio ali de uma figura para chamar a atenção desse aluno para o que está sendo dado, né? E a equidade é justamente isso. A equidade, essa figura é antiga, mas vale a pena a gente relembrar. A equidade ela garante que todos tenham a mesma oportunidade com aquilo que a pessoa necessita. Então, nós vemos ali, estão vendo um jogo, não é futebol americano. No primeiro, eles deram um caixote para cada um. Tá, é igualdade, é um para cada um, né? Estou dividindo igual. Mas não é o que os outros dois precisam. O primeiro ele não precisa do caixote, porque ele já tem uma altura suficiente para enxergar através do muro. O segundo ele precisa de um caixote, mas o terceiro precisa de 2. Isso é equidade. Todos têm a oportunidade de ter o mesmo acesso. A bicicleta, a mesma coisa. Né? Você não vai dar uma bicicleta... Vocês já tentaram andar numa bicicleta de criança? Não dá, né? Não tem jeito. Então, é a mesma coisa você colocar uma criança numa bicicleta de adulto. Então, isso é equidade. Então, nós conhecemos, nós acolhemos, conhecemos e adaptamos. E o que a gente espera? Quais são os objetivos? Nós temos objetivos de ensino e objetivos de aprendizagem. Antes de qualquer coisa, nós temos que conhecer o conteúdo, conhecer o objetivo da aula. O que nós queremos ensinar? Nós temos que ter isso claro, isso em qualquer situação. E temos que ter claro no que o aluno é capaz de aprender. Nós temos que pensar no que ele é capaz de aprender. Nós não vamos dar uma aula para uma criança de 12 anos igual a que a gente vai dar para uma criança de 6. Então, nós temos que ter isso bem claro. Estou no slide certo. Quais as estratégias que nós vamos usar para atingir os nossos objetivos? A rotina.
que aqui foi falado várias vezes, né? A rotina ela é importante para todos nós. Nós temos rotina, nós temos uma rotina. A criança, ela precisa de uma rotina. Isso o pediatra fala desde pequenininho. Olha, essa criança precisa de rotina. Desde que a criança nasce, até o horário da mamada, a gente costuma querer regular, né, os horários das mamadas e estabelecer uma rotina para a criança mame mais de dia e durma à noite. Não é diferente com a criança atípica. Ela também precisa de rotina. E, para ela, muito mais, porque ela tem dificuldade de sair da rotina. Então, ela precisa saber o que vai acontecer, mais do que as outras crianças. Né? Então, eu tenho que certificar que o aluno possui as imagens impressas e plastificadas, que são aqueles cartões que eu estava falando há pouco. A rotina ela é importante para qualquer criança, e para os atípicos, então, nem se fala. Os recursos didáticos. Nós temos que identificar as necessidades específicas do aluno a partir da leitura da transposição didática, que é aquela figura que eu mostrei para vocês anteriormente, e das orientações do PEI, né, do plano individual. Temos que oferecer materiais adaptados, tecnologias assistivas e suporte pessoal conforme necessário. Às vezes, um vídeo, a criança típica gosta e ele vai conseguir acompanhar. Às vezes, um vídeo vai fazer muito barulho e ele não vai conseguir ficar na sala. Então, a gente tira da sala, né, vai voltando devagar, até que ele fique o maior tempo possível dentro da sala de aula. Nós temos que observar a capacidade de atenção e realização das atividades do aluno. Essas medidas garantem um apoio adequado ao aluno para maximizar o potencial do aprendizado, né, educacional. E o manejo, o que é o manejo? É utilizar as informações da ficha do aluno, as orientações da família, orientação de especialistas, conduzir a adaptação do aluno à rotina da escola dominical com o objetivo de facilitar a aprendizagem e o relacionamento com Deus e com os irmãos. Este manejo é aquilo que eu falei há pouco, você saber se você pode tocar, se você tem que tirar um pouquinho da sala de aula, se você, em último caso, precisa chamar o pai. Aconteceu um episódio, umas semanas atrás, um aluno que ele não é autista, ele anda com andador, ele tem um defeito físico. E ele começou a chorar. E ele chorava e a Simone falava, o que você quer? É a tia? Não. Quer colo? Quero. Aí ela pegou ele no colo e ele continuou choramingando. Você quer água? Não. Ela falou assim, eu falei, Simone, chama a mãe e o pai. Aí, quando chegou a mãe e o pai, ele queria a chupeta e o paninho dele de dormir. Então, falou, nada como falar com quem entende. Né? Então, às vezes, você precisa, porque a criança fala pouco, ele não conseguia falar que era chupeta, talvez tenha usado algum sinal, alguma coisa. Aí chamou o pai, pronto, deu a chupeta, o paninho, tudo certo. Né? Então, é importante que os pais saibam que eles vão ser chamados, se necessário. Bom, mas como nós vamos avaliar tudo isso? Né? Como é que a gente vai avaliar? Puxa, será que eu estou fazendo direito? Será que está dando certo? Nós vamos escutar. Nós vamos escutar o que os alunos dizem sobre a aula. Muitas vezes eles nos surpreendem, muitas vezes eles gostam, muitas vezes eles não gostam, e se eles não gostarem, eles vão ser sinceros. Isso é um perigo. Né? E isso é muito importante, escutar o que o aluno tem a dizer. Né? Nós precisamos mediar, que é reforçar a aprendizagem que você deseja a partir do aluno, a partir do que o aluno mostrou que sabe. Né? Então, nós vamos mediar e ver o que ele sabe. Nós vamos valorizar, nós vamos dar um incentivo. Qualquer coisa que o aluno fizer, nós temos que valorizar, ou com palavras, ou colar um adesivo, ou desenhar um coração, ou dar um beijo, dar um abraço, qualquer coisa que aquela criança goste. Né? E aí nós vamos avaliar, aí nós vamos anotar no caderno as nossas impressões, né? E usar essa informação para planejar para a próxima aula. Né? Então, basicamente, é isso. O tutor é uma figura muito importante nesse processo de acolhimento. Né? E a gente faz também reuniões para ver quais são as dificuldades que os tutores estão tendo, dificuldades da coordenação.
E tudo que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros faz é com excelência. Ali a gente fica admirado do trabalho ali dos coordenadores, dos professores. É fantástico, né? O reverendo Arival também sempre nos apoia, né? Está sempre ali conosco, né? E o que eu tinha para dizer para vocês é isso, né? E acolher, né? É receber com segurança, né? E agora a Ana Paula vai fazer uma dinâmica e depois a gente vai abrir para as perguntas. Estão preparados? Relaxem na cadeira, por favor. Todo mundo relaxado. Pode desgrudar aí, ó, quem está grudadinho. Só não pode dormir. Não vão dormir, não. Vou pedir para vocês fecharem os seus olhos. Por um instante, a gente vai imaginar que a gente não tem como falar. Tá bom? Vocês não têm como se comunicar. Os lábios de vocês, eles não produzem palavras concretas. Eles podem até produzir sons, mas eles não produzem palavras concretas. Aí vamos se imaginem nesse ambiente aqui, a Ana Paula falando, o barulho do ar-condicionado, o cheiro do seu irmão aí do lado. Eu espero que esteja um cheiro agradável. Espero que vocês tenham escovado os dentes. Aí tem tudo isso. Vocês estão com alguma dor na perna? Está com alguma dormência, alguma coisa? Agora imagina que vocês estão no culto. E está aquele culto bem gostoso. Sabe aquele louvor gostoso? Que você quer participar, mas você não pode cantar. Como que você faria? Aí agora está na palavra. Sabe assim, o pastor está pregando aquela palavra bem gostosa. Você gostaria de falar um amém? Você gostaria de falar um aleluia, mas você também não pode falar. Você não consegue. Como que você faria? E agora eu quero trazer uma outra experiência. Você está em todo esse processo, aí tentando se comunicar sem conseguir, sentindo todos os sons do ambiente, o calor, o ar-condicionado, você querendo se comunicar, o pé está doendo, a mão está formigando, a cabeça está incomodando, mas você não consegue falar. Como você vai se comunicar? Esse pequeno exemplo não deu nem um minuto de que um autista passa 24 horas por dia na vida dele. Vocês conseguiram sentir? Como que vocês se comunicariam nessa situação? Percebem que a comunicação é importante, que eles querem se comunicar? E que eles precisam achar uma forma de se comunicar? E que, às vezes, essa forma de bater palma, de fazer de ficar é uma forma que eles têm de se comunicar? É o amém. E percebe quão desesperador é esse som? E, gente, esse som não é nada perto do que entra no ouvido deles. Então, vocês conseguiram sentir? Eu queria que vocês ficassem com essa reflexão, para que vocês pudessem perceber, nem que fosse 1 minuto da vida de vocês, o que um autista passa 24 horas por dia da vida dele. E quando eu falo 24, é 24, porque eles também passam por isso dormindo. Para que a gente possa ter uma compreensão melhor. Aqui ninguém está pedindo dó, porque eles não precisam de dó, tá? Eles só precisam de respeito e compreensão. Então, o que a gente tem é isso mesmo, esse respeito e essa compreensão para entender quem eles são. O reverendo Leonardo, eu fiz 3 entrevistas com ele já no programa, convido vocês a assistirem.
E essa última, ele trouxe um dado que eu nunca tinha parado para pensar, apesar de saber a dinâmica, mais ou menos, de um cérebro de um autista, eu sei a dinâmica de estudar, mas não a dinâmica de viver. Tudo que um autista vai fazer é um processo, não é automático como a gente. Sorrir para um autista não é automático como é para a gente. Não sei se vocês já perceberam que, às vezes, o autista sorri de uma forma assim, desconcertada, ou num momento que não tem nada a ver, né? Às vezes ele tá, meu filho é assim, eu estou dando bronca, ele está. Por quê? Porque muitas vezes eles não entendem essa dinâmica, essa diferença, eles não entendem expressão. Então, muitas vezes, principalmente quando a gente fala de autista de nível de suporte 1, eles vão aprender automaticamente. Então, se ele está nesse processo, vai pedir para ele sorrir? Eu tenho uma amiga minha, ela tem um filho que está nesse processo de aprendizado, e ela estava falando com ele esses dias, gravando um stories. E ela falou assim, Bernardo, dá um oi para o pessoal. Oi. Sorri para o pessoal. Bernardo, dá oi, oi. Não, pode parar de sorrir agora, Bernardo, é só o oi. Então, é um processo. Então, a intenção aqui foi mostrar para vocês só um pouquinho, para que vocês consigam entender. E esse pouquinho que eu fiz com vocês, eu já fiquei com dor de cabeça. Então, agora está aberto para perguntas. Ó, a gente tem um tempão aí para ficar ajudando vocês no que vocês tiverem dificuldade. Pode vir, Lisete, que agora é você. Oi, boa tarde. Boa tarde. Na verdade, são duas perguntas, duas dúvidas. Talvez pode ser de outras pessoas também. A primeira coisa que eu ia falar, parabéns. Eu fiquei impressionada pelo PEI, como eu falei que eu trabalho na área com TEA, então, como as coisas são, né? Como Deus é maravilhoso. Ele trouxe aqui, a gente usa o PEI na clínica e eu não pensei em usar o PEI com as crianças, sabe? E de uma forma tão incrível, realmente, Deus é maravilhoso mesmo. Outra pergunta que eu tenho é sobre a tutoria. Como que é feito lá? Como vocês treinam? Como vocês escolhem as pessoas? Né? São adolescentes ou são os adultos? Vocês têm psicólogo ou profissionais que trabalham na área para ajudar vocês? Como que funciona essa seleção de tutoria para que eles possam estar com as crianças? Porque a gente entende que é um processo, né? Até esse vínculo ser criado, né? Do próprio tutor com o autista ou qualquer outra criança que necessite de algum apoio. É menos complicado do que você imagina, porque a gente pede, pelo amor de Deus, precisamos de ajuda. São poucas as pessoas que se dispõem a fazer a tutoria. Mesmo sendo essa tutoria de 15 em 15 dias, nós revezamos, não é toda semana. Alguns tutores vão toda semana. Nós procuramos apresentar primeiro. Primeiro a gente fala, pelo amor de Deus, quem se dispõe? Né? E, às vezes, assusta, porque as pessoas... Não é fácil mesmo. Né? Então, às vezes, as pessoas assustam. Mas, quando a pessoa se dispõe, ela vai dar tudo. Né? Ela vai conhecer, vai acolher e vai se adaptar. Então, é aquela ficha do GPANDA, quando chega uma tutora nova, a idade não tem idade, tá? Desde que seja já nós temos a filha da Márcia, que é uma das coordenadoras, a menina tem 18 anos e ela ajuda lá, mas também tem a Márcia por trás, que a Márcia é a nossa coordenadora. Né? E a gente vai apresentar para a criança, para os pais, e a criança para o tutor. Então, a gente vai falar, olha, esse aqui é o Miguel ele não gosta de toque, se por acaso ele chorar, você tira ele gosta muito de parquinho, ele se acalma com massinha, ele se acalma com lápis de cor, qualquer coisa. Se ele não se acalmar e continuar chorando, aí você chama o pai. Geralmente, ele chora a hora que o pai deixa, mas logo, logo ele para. Então, a gente vai passar essas informações para o tutor. Né? Não precisa, aos profissionais, nós não temos na igreja psicólogo, terapeuta, nada ali na escola dominical. Nós nos valemos dos terapeutas ou dos psicólogos que atendem as crianças para nos ajudar.
às vezes, né? Tem algumas crianças que, inclusive, a Lloyd, que é a nossa coordenadora pedagógica, que faz todo esse trabalho aí, ela, às vezes, participa online de avaliações com os terapeutas, né, para a gente poder saber como a gente age também. Porque essas crianças vão para a escola durante a semana, elas ficam uma vez por semana, somente das 9 ao meio-dia. É pouco. Né? É pouco para a criança, é pouco para nós, mas, como a Ana Paula falou, às vezes, para os pais, para quem cuida da criança, isso é muito. Né? Às vezes, é o único lugar que eles realmente têm tranquilidade de deixar a criança e saber que ela vai estar ouvindo a palavra de Deus e tudo isso. Né? E é bom também, reforçando o que a Ana Paula disse, que outras igrejas estejam interessadas em fazer isso, porque a demanda é muito grande. A demanda é muito grande. E lá na igreja mesmo tem gente que vem de longe, porque outras igrejas não têm esse trabalho. Né? Respondi? Respondeu, obrigada, viu? Mais alguém? Ai, que cadeira bonita, né? Deixa eu até sentar. Vem. Mais alguém para fazer uma pergunta? A gente tem pergunta do pessoal da internet. Temos? Rafa, Gabi? Nossa, que chique, tem até pessoa da internet. Tem como a gente ter acesso a esse material? Já está com ele. Ah, só. Era só isso. Obrigada. A gente dá acesso, pagando ali uma pequena quantia de brincadeira. Tem? A gente dá o Pix. É óbvio que é brincadeira, né, gente? Vai que alguém acredita. Para viver isso, a gente tem que ser leve, né? Então a gente não fica fazendo piada. Boa tarde, Lisete. Boa tarde. A minha pergunta é com relação a diagnóstico. Se todas as crianças que fazem parte, né, da EBD, da igreja, do GEPANDA, elas têm diagnóstico. Se não tem, a igreja comunica a família para procurar algum profissional, ou a família que vai até a igreja e procura um profissional que a igreja, né, fale para procurar e tudo mais, para a questão do diagnóstico mesmo e entrar no plano do ensino dentro da igreja. Via de regra, eles passam primeiro pelo GEPANDA. Então, eles já chegam a nós com o diagnóstico. Alguns chegam e ainda não têm um diagnóstico fechado. Certo. Então, está estudando o diagnóstico e tal. Mas a igreja não faz essa ponte de indicar... eu acho que não, né, Ana Paula? Até onde eu sei, a igreja não faz essa ponte de indicar profissionais. Não sei se o GEPANDA indica, mas a gente na ficha, aquela ficha que eu falei para conhecer o aluno, sim, vem essas informações de diagnóstico, tudo. Mas, quanto à indicação, vou passar para a Ana Paula, que acho que ela sabe melhor do que eu. Tá bom. Às vezes, existem casos de crianças que já são membros da igreja, que não vieram através do GEPANDA e que, com o tempo, se percebe ali que existe algo. Então, a Márcia, principalmente a Márcia, faz um trabalho ali com esses pais de entender se já está alguma investigação ou não, e faz ali um direcionamento. Mas isso é sempre com muito cuidado, com muita cautela, com muito respeito, porque, às vezes, no primeiro momento, essa família não quer falar sobre isso, ainda não teve essa aceitação. E a Márcia ela tem um olhar todo apurado, porque ela trabalha com isso. Né? Então, ela consegue enxergar ali algumas nuances, não tem como dar um diagnóstico, porque ela não é da área de medicina, mas, por conta do trabalho, do conhecimento, ela consegue perceber ali algumas diferenças, algumas nuances e tenta dar uma orientação assim, para os pais, mas de uma forma muito leve e muito sutil. Até porque, como a Lisete falou, não é uma função da igreja fazer essa ponte, mas eu acho, sim, que é uma função da igreja sempre... Né, você está vendo que algo está diferente... Eu acho que a gente precisa tentar, ali, de alguma forma, ajudar esses pais. Mais alguém? Opa. Boa tarde. Vocês têm, na igreja de vocês, um modelo ou alguma dica assim, do treinamento para os professores? Nós que somos professores, muitas vezes é um desafio, porque ninguém sabe tudo
E mesmo que você estude e saiba bastante, sempre vai ser uma caixinha de surpresas, né? E cada um é único. Eu tenho 2 na sala de aula e eles são bem diferentes. Eu já tive outros nos anos que eu dei aula, então cada um é um. E a gente fala, só sei que nada sei, né? Então, dentro da igreja, a gente vai pegar pessoas para trabalhar na escola dominical, no cultinho, que são amor, né? É muito amor, mas a gente não tem o preparo. Então, o que vocês recomendam, assim, mesmo não só de dar cursos e quais são as dicas, quais são os caminhos que uma pessoa pode tomar, porque eu acho que isso é muito individual de cada um. Tem que passar pelo querer também, né? Então, Sim, como é que funciona? A primeira coisa é querer, Sim. né? A primeira coisa é querer e se aprofundar, estudar. Via de regra, as pessoas que são professores na escola dominical, geralmente são professores na vida secular. A Loide, que faz todo o currículo, ela é pedagoga. Então, a gente tem a sorte né, da Loide fazer tudo. Ela manda tudo mastigadinho, né? O professor vai só destrinchar, vai preparar o material, preparar as figuras, ver a atividade. Às vezes, até atividade para fazer já vem impressa. Vem impressa não, né? Ela manda e lá na escola dominical a pessoa imprime. Então, assim, procurar aprender mesmo. A internet tem. Se você quer, você pega lá um plano. Se você entrar na internet e falar assim, plano de aula de Davi Golias. Entendeu? Você vai achar um monte de coisa na internet. Então, a primeira coisa é a disposição. A disposição, o amor, o querer, e aí estudar e se aprofundar. Porque ninguém sabe tudo, né? E a gente também está sempre aprendendo. A gente só para de aprender o dia que a gente morre. Né? Nós nascemos aprendendo. Né? A gente aprende desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morre. Né? E a pessoa tem que ter essa disposição, porque não adianta falar assim, você fala assim, eu estou precisando de gente para dar aula na escola dominical. Aí você pega para mim e fala assim, por favor, nós estamos precisando. Você vai, tá, vou. Mas eu detesto dar aula, eu detesto criança, não gosto disso. Não vai rolar. Entendeu? Então, a pessoa precisa... O querer, eu acho que é muito importante. Muito importante. Não sei se eu respondi. E é o amor, né? E o amor. E você tem que aproveitar aí, ó. 4ª conferência do GEPANDA, os professores podem ir lá para aprender na prática, né, o que dá para ser feito, o que são as deficiências, como trabalhar essas deficiências. Como a Lisete falou, não falta material, não falta pessoas trazendo conteúdos. No canal da igreja, por exemplo, nós temos a 1ª, a 2ª e a 3ª conferência, com todas as palestras lá. Então, dá para ter conteúdo, dá para ter informação. Mas também é preciso que a coordenação ali da EBD, vamos dizer assim, também prepare, dê um direcionamento e prepare esses professores, esses tutores, nesse cuidado, porque é preciso lembrar que, apesar de eu ter um tutor, essa criança, esse autista que está na sala, ele não é do tutor. Ele é do professor. O tutor está ali para auxiliar essa criança, né, no que precisa. Mas é o professor que tem que se preocupar em trazer esse conteúdo para essa criança. Então, ele também, a igreja precisa trazer isso, mas ele também, como profissional, precisa buscar. Profissional que eu digo assim, né, profissional da EBD. E lembrando que nós não atendemos só autista, né? Nós temos autistas, temos Down, tem esse outro menino que tem um problema físico. E, como você falou, toda criança é individual. O nome já diz indivíduo, né? Individual. Então, cada um é de um jeito. Nós temos filhos, cada um é de um jeito. Né? O que funciona para um não funciona para o outro. Então, o professor também tem que ter esse discernimento, né? Que a aprendizagem, cada um aprende de um jeito. Por exemplo, eu sou visual. Tem gente que é mais na leitura, né? Tem gente que é mais na escuta. Então, tudo isso você vai aprendendo com o tempo, né? A prática também vai te aperfeiçoando, né? E Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Eu jamais pensei que eu estaria aqui neste lugar que eu estou hoje. Acho que o suporte à coordenação, aos professores é muito importante, porque a gente se sente incapaz.
Você é professora há 30 anos e agora você tem um novo desafio. Então, assim, esse quebrar aquilo que você acha que você sabia e agora você vai dar aula com uma criança que está deitada no chão, né, em movimento, porque é ali que ele se sente seguro, é ali que ele se regula, e você entender que, como a Ana disse, né, a ação do Espírito Santo, e que, né, eu vejo isso na sala de aula, que às vezes ele está rodando em volta, às vezes ele está deitado no chão, e aí no final da aula, quando eu faço a revisão da aula, no geral, ele começa a responder as coisas que eu falei. Então, acreditar que é possível, e a igreja dá esse suporte para o professor, porque, às vezes, a gente se sente impotente, né, diante das situações. Como você falou, não é só isso. Tem o autista, o ansioso, o Down, o que é surdo e usa aparelho e dá microfonia. Então, são todas as outras coisas que estão ao nosso redor e que fazem parte da nossa vida, né, que fazem parte do nosso pacote de chamado. Então, eu acho que é muito importante. Nesse caso, é preciso não só um respaldo na questão do ensino, mas um respaldo emocional e espiritual. É preciso ter esse acompanhamento, tanto com os tutores quanto com os professores, porque a gente sabe que não é fácil. Então, precisa ter esse cuidado, estar sempre conversando, entendendo se está tudo bem, se precisa de alguma coisa, orar junto, caminhar junto, mostrar que está difícil. Mas não adianta a gente tapar ali o sol com a peneira, agora eu falando errado, porque o autista vai estar imaginando uma peneira tapando o sol, né? Mas não adianta a gente florear, porque é difícil. Vai chegar momentos que vai ser angustiante, que você vai achar, nossa, mas eu estou falando, e parece que ele não está aprendendo nada, ou no final ele saiu e, ao invés de me dar um abraço, ele me deu um chute. Vai acontecer. Então, a gente precisa ter esse respaldo emocional e ter esse respaldo espiritual também. Caminhar juntos, sempre caminhando juntos. Isso que você colocou de ter o grupo de WhatsApp como recurso para comunicar o que acontece. Então, eu acho que isso é fundamental, porque essa semana, por exemplo, a professora de inglês, ela se queixou na escola, no caso, secular. Ele pegava na minha mão e queria sair da sala. Eu falei, deixa eu explicar. Foi falha minha. Quando eu vejo que ele vai ter crise, ele começa a se movimentar e começa a fazer alguns ruídos, eu estendo a mão e vejo se ele vai pegar na minha mão. Aí eu ofereço a mão, aí eu seguro e a gente senta, eu saio da sala assim, e aí eu sento no chão, ele senta no meu colo, e aí ele é verbal, ele fala, eu estou bravo por isso, ele tem auditivo, também algumas falas, alguns timbres, sensibilidade auditiva. Aí ele fica muito bravo e ele quer bater. E aí eu saio, eu fico sentada, ele me abraça, tal, fica um tempinho e ele volta como se nada tivesse acontecido. Só que eu não tinha falado isso para ela. Então ela tem um filho autista. E aí ela falou: eu não sabia. Foi falha de comunicação. Então essa comunicação de contar, olha, eu fiz isso, deu certo. Olha, isso aqui está super legal. Isso aqui não tem como. É importante também na igreja, na sala da IBD, eu acho que é fundamental. É importante também, quando a gente define um tutor para a criança, esse tutor permanecer com ela. Quanto mais troca de tutor, mais difícil fica, porque ela vai levar um tempo para se adaptar, vai levar um tempo para esse tutor entender. Então, a Loide e a Márcia têm essa preocupação de manter o tutor com essa criança, acompanhando ela ali desde o início até quando ela está saindo da IBD, né, das crianças, indo para os adolescentes. Em alguns casos, vai para os adolescentes juntos também. E eles escolhem, às vezes, o tutor, viu? Escolhem. Eles escolhem. Na igreja, nós temos o Miguel, que é filho dela, e ele escolhe. Quando a gente é escolhido, a gente fica todo feliz. Mas tem dia que ele não está afim da gente, não. Escolhe outro. Calma que tem muitas perguntas ainda. Boa tarde a todos. Primeiramente, parabéns pelo empenho de vocês, né, e trazer essa mensagem para a gente compartilhar, na verdade, o aprendizado de vocês no dia a dia, no dia a dia de vocês, né, e também no ministério de vocês lá na igreja. Uma das questões que eu
fico em dúvida, né? Eu trabalho também com as crianças, né? Aqui na igreja, no Ministério Infantil, e eu fico sempre com receio, né? Porque eu trabalho com várias crianças, todas as idades, né? Desde 4 até 12 anos, né? E a gente percebe que tem muitas mulheres, né? Que são professoras e tudo mais, né? E eu não sou professor, né? Eu tenho uma outra atividade totalmente fora de ser professor. Mas Deus me levantou e estou, como ministério, tocando esse abençoado ministério infantil, né? Mas eu sinto uma dificuldade de, às vezes, interpretar até a forma das crianças em si, como que ela aceita bem a presença uma presença masculina ou coisa assim. Até para a criança autista em si, eu fico com receio se ela consegue identificar a pessoa no espectro, falo assim, masculino e feminino, se ela tem essa, igual comentar, a escolha em si, né? Eu não sei se ela faz uma diferença disso ou às vezes não aceitar por causa de ser um pai ou por causa de ser uma mãe. Não sei exatamente se isso acontece com o autista, né? A figura masculina é muito importante. Nós temos uma criança lá, a Laura, não sei se vocês sabem a Laura, ela acho que é o Cris. Ela só funciona com ele, ela só obedece a ele. Se for outro tutor, ela não obedece muito, não. Então, muitas vezes, a figura masculina para a criança é muito importante, porque impõe respeito. Às vezes, eles respeitam muito mais o professor do que a professora. Entende? Então, não fique com este receio, não. Eles não fazem essa distinção, né, de que então eu prefiro a mulher do que o homem. Não. As preferências deles normalmente têm a ver com outros sentidos. Ou com aquela pessoa que ele vai conseguir o que ele precisa, ou com aquela pessoa que é menos firme com ele. Eles são extremamente inteligentes. Extremamente inteligentes. Então, vou colocar como exemplo o meu filho. Ele tinha 2 tutoras quando ele estava na EBD. Ambas trabalhavam com deficiência, com múltipla deficiência, então ambas sabiam o que ele ia fazer. A Cidinha era mais firme com ele, a Adna era mais doce. Então, com a Adna, ele abusava, com a Cidinha, não. Mas ele tinha uma paixão imensa pela Cidinha. Tinha pelas duas, mas pela Cidinha, além da paixão, ele tinha ciúmes. Então, se chegava, porque nessa época a gente ainda tinha poucos tutores, chegava algum novo autista, a Cidinha ia ajudar e vinha um tutor novo que não tinha tanta experiência para ficar com ele. Ele ficava nervoso, porque ele queria ser a Cidinha, já era dele. Então, normalmente eles escolhem aquela pessoa que se identifica mais com eles. Impor limites para o autista também, de uma forma gentil, mas também de uma forma respeitosa, é uma demonstração de amor. Falar amém e aceitar tudo o que eles fazem não é legal nem para eles e nem para a gente. E eles percebem isso. Então, por mais que assim chegava um tutor novo, ele me olhava assim, já ria, falando assim, esse eu domino hoje. Aí ele fingia que ele estava dormindo, ele fingia que não sabia andar, porque ele fingia que não sabia comer sozinho, porque esse tutor ia fazer tudo para ele, ele não precisava fazer nada. Mas se o tutor viesse no próximo domingo, ele já falava, opa, eu quero a Cidinha de volta. Então, percebe? Tem essas questões. Então, quanto mais a gente trata eles com respeito, mostra o limite para eles, também vai fazer com que, por mais que eles resmunguem, vai fazer com que ele goste da gente também. O terapeuta que mais teve resultado com o meu filho chamava-se Áureo. Ele era terapeuta ocupacional. O Luiz era o único terapeuta que o Luiz entrava sozinho na sala, sem ninguém precisar levá-lo. E a gente ficava do lado de fora ouvindo ele discutindo com o terapeuta. Porque o terapeuta falava, eu não vou te dar, se você quiser, você vai pegar. E ele ficava dentro da sala, mas e pegava. É como qualquer outra criança, gente. Criança é relação de pai e mãe. Criança não tem uma relação com um e uma relação com o outro. Normalmente, aquele que é mais firme, ela ama tudo, mas quando ela precisa de alguma coisa assim, ela vai com aquele que é mais mole. Para aquele que é mais mole fazer o intermédio ali da situação. Com o autista é a mesma coisa. Perfeito, obrigado.
Boa tarde. Quero também falar que essa explanação foi muito proveitosa, muitas dúvidas, né, que tínhamos começaram a clarear mais. A minha pergunta é: a trissomia 21, ela tem alguma relação com a TEA? Existe um estudo que fala que quase que 40% de quem tem trissomia 21 pode ter o TEA. Não tem, não é que está associado que vai ter, mas quase ali, beirando quase 40%, pode ter associado o TEA também. Então, no caso, seriam as duas? As duas. Para trabalhar, seria diferente o TEA com a trissomia 21, não? É você avaliar o indivíduo. Entendi. Porque aí vai ter características dos dois ali. Qual é a característica que sobressai? Sempre vai ter uma que vai sobressair mais do que a outra, ou o TEA ou a trissomia 21. Então, é avaliar ali aquela criança individualmente, para entender quem ela é, o que ela gosta, o que ela não gosta. E por que a gente faz isso? Porque quando você descobre o que ela gosta, você usa isso para chegar até ela, para fazer com que ela faça, com que ela aprenda, com que ela consiga. Um exemplo que eu vou dar para vocês, que não tem nada a ver com aula. Meu filho precisava fazer uma obturação. E ele não fala, ele não gosta de ser contido. E a gente chegou ali no consultório, a dentista é uma amiga minha, e ela começou com todo aquele cuidado, tal, e tem aquele negócio de fazer spray de água, não tem? A gente lava a boca. E ele estava desandando, eu falei para ela, joga na cara dele. Porque ele ama a água. Ela falou, você está louca? Eu falei, joga, menina, joga na cara dele. E ela deu uma espirrada, ele já deu um sorriso. Quando ela percebeu isso, ela deu espirrada na cara dele, na minha cara, na cara do meu outro filho. Ele já se liberou, abriu a boca, ela conseguiu fazer. Entendi. Então, é você usar coisas que ele gosta, que ele ama. É óbvio que dentro da sala de aula a gente não vai ficar jogando água na cara da criança, porque senão as outras vão querer, vai virar um negócio, né? Mas só para você entender que, quando você sabe o que aquela criança gosta, você usa isso para alcançá-la. É um recurso a mais, né, que você Isso. tem em mãos, né? E uma hora você pensa já. Então pensa, você pega um contente. personagem, o Luiz adorava, ama ainda, o Woody do Toy Story. As meninas usavam, eu levava o boneco, elas usavam isso para conversar com o Luiz. Para passar a lição, era como se o Woody estivesse dando ali a aula para ele. Agora também tem uma tendência de uma piora na fase adulta, por exemplo, fala, de repente vai crescendo, não fala mais. Normalmente não. Normalmente a gente tem uma melhora. Uhum. Né? O que pode ter uma piora é quando tem uma condição genética associada, e essa condição genética pode ter outras questões ali que, na fase adulta, pode ter uma piora. Quando a gente fala só do autismo em si, não. Que a gente tenha uma criança que ela pode ser do grau 3, passar para o 2, ou passar para o 1 e vice-versa. Né? Então, se a gente faz as terapias certinho, faz o acompanhamento, tudo que precisa, a tendência é essa criança ter uma melhora desse quadro. Entendi. Se ela não tem essa melhora, precisa fazer uma investigação maior, porque ela pode ter outras comorbidades associadas, ela pode ter outras questões. Agora, na realidade, então, ela tem níveis, como falou, né? Nível 1, 2, 3, todas, no caso assim. E essa pesquisa poderá ser feita a partir de que idade no trissomia 21? Isso é o médico que vai falar, porque, normalmente, ele vai apresentar outras características. E aí, normalmente, o médico percebe que tem algo a mais ali e começa a fazer uma investigação. Né? Porque, como são duas síndromes, às vezes passa, se não é o médico, às vezes passa batido. Então, se faz o acompanhamento por médico, por terapeutas que conhecem as duas coisas, eles começam a perceber algumas características e pedem para fazer uma avaliação. Por quê? Porque essa avaliação, trazendo o diagnóstico das duas coisas, você vai ter um mapa mais detalhado de quem é essa criança, para que você possa conduzir o tratamento dela. Entendi. Muito obrigada, viu? Chegamos ao final de mais um programa Caminhos Eficientes. A gente se vê na próxima quarta, às 14h30, aqui na IPP TV.